Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como havia prometido, mais uma videoaula. Desta vez a terceira videoaula sobre produção de textos. Ainda falando sobre entrevista, mas com uma sequência didática diferenciada, tá? Que foi proposta na videoaula 2. Então, gente, assim, os lembretes, os recadinhos, eu já passei nos outros vídeos, mas só relembrando. Realize as atividades que estão lá na produção acadêmica. Estudem para as 2 semanas de exames que estão por vir. Lembrem-se, toda sexta-feira agora nós teremos aulas, videoaulas de produção de texto, de literatura e de análise linguística, tá certo? Toda semana haverá uma produção de texto. Dúvidas vocês podem tirar através do fórum, fica mais fácil, mais ágil a resposta e a gente pode sociabilizar as dúvidas e também as respostas com os demais, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de produção textual, uma aula ministrada pela professora Hildegard, gênero textual, a revista, caderno de atividades de produção de textos, ainda do primeiro bimestre. Aqui está, a abreviada CAPT, que refere-se a caderno de produção, caderno de atividades de produção de texto. A gente vai corrigir as páginas 14 até a 21. Na verdade, a página 14 do caderno de atividades é a entrevista, parte da entrevista de Gregório do Vivier, aquele em que eu mostrei para vocês a nossa aula, fizemos lá uma busca, vocês viram a entrevista na íntegra, né? A entrevista na íntegra. Então, agora só mesmo as correções. Então, a questão número 1, ela é sobre qual o tema abordado em toda a entrevista. Veja, em toda a entrevista. Ao analisar um texto como esse, é importantíssimo que vocês se apeguem aos mínimos detalhes, tá, turma? Olha, essa palavra toda, ela faz muita diferença. Então, prestem bastante atenção na hora da interpretação desse texto, tá ok? Então, vamos lá. A relação da linguagem do humor com a cultura de um povo. Então, é essa a relação, tá, gente? É a relação da linguagem do humor com a cultura de um povo. Na 2, diz assim, releia a segunda pergunta. Em sua resposta, do Vivier deixa evidente se o seu humor é universal ou não. E pede que você explique. Vejamos a questão 2. Ele diz o seguinte, ele afirma que o humor é cultural e ele admite existir um jeito brasileiro de contar piadas. Eu pergunto para vocês, vocês acompanham youtubers, também devem acompanhar comediantes. Me diz, vocês concordam com isso? Que há um jeito diferente, um jeito brasileiro de contar piadas? Vale aí a sua reflexão e colocar, dividir com a gente o que você pensa, tá bom? Lá no fórum. Vamos movimentar aquele fórum, turma. A questão 3 diz o seguinte, entrevistas geralmente apresentam um título e em seguida uma frase que compõe a linha fina. Responda as seguintes questões sobre esses elementos. Letra A. O título é adequado ao texto? Justifique sua resposta. Então, lembrando mais uma vez que vocês não precisam copiar. Aliás, não devem copiar as respostas. Façam o seguinte, leiam, interpretem e com as suas palavras vocês coloquem lá a resposta mais adequada. Lembrando sempre que vocês estão sendo norteados pelo texto, tá? E pelas respostas que eu estou colocando aqui para vocês. Então, assim, copiar é algo que eu não aconselho, porque daí você não aprende. E outra coisa, a professora está colocando essas respostas aqui para que eu consiga atingir o maior número de alunos possíveis que talvez não tenham feito a atividade
e que não pode ficar para trás também, e a gente tem que caminhar todo mundo junto, tá certo? Então vamos para a letra B. Qual é a função da linha fina no texto? A função da linha fina no texto é, em geral, tá, fazer referência a uma informação, uma opinião que se destaca na entrevista. Porém, ela deve ser chamativa, ela deve chamar a nossa atenção, deve instigar o leitor a buscar mais informações, porém não pode entregar tudo de bandeja, né? Tem que fazer aquele jogo, seduzir o leitor, tá certo? A letra C, ela é pessoal. Eu sugestionei algo, porém, todavia, eu quero ver a resposta de vocês. Então, olhem lá. Que outros títulos título e linha fina seriam adequados à entrevista? Justifique sua escolha. Ela é pessoal. Mas aí, a intenção nesse caso, tá? É justamente que você reflita sobre a função do título e da linha fina e a sua coerência com o corpo do texto. Olha, gente, muitas pessoas, ao realizar ou fazer uma produção de texto, a primeira coisa que ele faz é querer colocar o título. Eu diria, e eu aconselho meus alunos, que seria a última. Porque, veja, depois que você escreve o texto, fica mais fácil você imaginar e criar um texto atrativo, um título atrativo. E, consequentemente, uma linha fina. Mas aí depende muito de caso para caso, tá? Então, assim, eu conheço pessoas que começam o desenvolvimento para depois ir para a introdução, enfim. Há o quê? Técnicas pessoais que as pessoas vão adquirindo e vão acostumando e que dá super certo. Então, vai de você escolher a maneira mais fácil de você encontrar aí um título, mas lembrando sempre o seguinte, tá? Que tanto a linha fina quanto o título, eles devem ter coerência, devem conversar e muito, deve ter uma intimidade muito grande com o corpo do texto, ou seja, com, né, sua produção textual. Tá certo? Agora, a questão 4, vamos ver. A questão 4 diz assim: antes das perguntas e respostas, há um pequeno texto. Qual é a finalidade dele? Que informações traz sobre a entrevista? Então, vejamos. Nós vimos duas entrevistas. Nós vimos a entrevista do Vivier e vimos também a entrevista do Ziraldo. Vimos que na do Vivier, nós vimos algumas características que não encontramos na do Ziraldo e vice-versa. Então, nesta questão aqui, o texto tem por finalidade apresentar brevemente o entrevistado, ou seja, uma contextualização, que vem com uma pequena biografia, algum fato relevante que esse entrevistado, né, fez e que deve e tem uma relevância e deve ser dividido com os demais, né? Então, é algo assim relevante para a sociedade, correto? Na questão 5 diz assim: as perguntas estão indicadas pela cor, pelo destaque negrito e pelo recuo de parágrafo apenas na fala do entrevistado. Por que são necessários esses recursos? Vamos ver? Esses recursos, gente, se faz necessário para que a gente possa deixar marcado para o leitor o discurso de cada um, o que o entrevistador e o entrevistado, correto? Se não, não houver essa diferenciação, às vezes o texto pode parecer confuso ou não ficar tão dinâmico quanto é, tá certo? Questão B. Que outros destaques gráficos você conhece para indicar as falas do entrevistador e entrevistado? Então, assim, o objetivo dessa atividade aqui, na verdade, é levar vocês a pensarem, tá, em diferentes recursos que vocês já possam ter observado em um tipo de entrevista como a do Vivier ou do Ziraldo, ou até uma outra, né? Então, assim, uma sugestão, tá, seria indicar que antes das falas, os nomes do entrevistador ou da publicação, a mídia responsável pela entrevista, e do entrevistado. Pode-se utilizar também outros destaques, como a letra em itálico, o bold, na fala do entrevistador, tá? Então, é mesmo assim, é uma forma, você pode encontrar uma forma de destaque, tá? Que fique, que dê essa devida atenção e essa dinâmica no seu texto.
Então, olhem lá, podem ser indicados antes das falas os nomes do entrevistador ou da publicação mídia responsável pela entrevista e do entrevistado. Pode-se utilizar também outros destaques, como o itálico, na fala do entrevistador. Muito bem. A questão 6 diz o seguinte: releia 2 falas do comediante, das quais foram omitidas as perguntas, e escreva nas linhas acima delas as perguntas que você imagina terem sido feitas. Olha lá, não se espera que os alunos, que vocês cheguem a adivinhar as perguntas, mas a gente espera que vocês elaborem as perguntas e que sejam coerentes com as respostas. Então, uma sugestão de resposta é, por exemplo, olha lá, na letra A. Há um segredo para quem quer elaborar piadas? É uma pergunta interessante, curta, objetiva, bem clara. Outra situação poderia ser ali, não há segredos, mas em geral, essa é a resposta, tá? Mas em geral, uma boa piada é surpreendente, simples e, acima de tudo, verdadeira. O humor deve ter uma ligação muito forte com a verdade. Já na letra B, tá? A resposta seria: aquela que perpetua preconceitos, mentirosas, não vou contá-las aqui porque são muitas e não quero perpetuá-las. Qual seria a pergunta que se adequaria a essa questão? Poderia ser: qual é a pior piada do mundo? Pode, se encaixa direitinho nessa resposta, tá bom? Mas, é claro, volto a dizer, vocês não precisam ter, levar essa daqui ao pé da letra. Eu quero muito, ao corrigir algumas atividades, eu vi que vocês foram criativos, outros nem tanto. Mas, gente, a atenção, a elaboração, tá? Vocês devem ler o texto, reler, para fazer aí uma questão que chame bastante, que seja criativa e que chame a nossa atenção. Vamos agora para então, a questão 6. Olha aí. Há um segredo que para quem quer elaborar piadas, é uma sugestão. Qual é a pior piada do mundo? Outra sugestão. Na questão 7, diz assim: que outras perguntas você imagina que poderiam ter sido feitas a do Vivier? Aí aqui tem algumas sugestões, olha lá. Vocês podem procurar elaborar perguntas coerentes com as demais, com a da A e da B, que relacionem humor e linguagem, e que tenham um formato adequado, ou seja, que seja curta, direta, que seja clara, que apresente clareza no que se pretende. Tem pessoas que dão voltas, voltas e voltas para perguntar algo que poderia ser muito mais prático. Questão 8. Para treinar a transcrição do oral para o escrito, faça uma pergunta. Aí eu coloquei aqui, não precisa ser uma pergunta ao colega. Pode ser uma pergunta a um parente, pode ser uma pergunta a um amigo nas redes sociais, aquele que você sempre fala ou diariamente fala com ele. Pode ser para o seu avô, pode ser para sua mãe, pode ser para o seu pai, por que não? Como se você estivesse entrevistando para o jornal da escola. O assunto a ser abordado pode ser a importância do humor na vida de cada um. Registre a pergunta e a resposta editadas. Gente, se for possível, eu gostaria que vocês pudessem gravar, através do celular, tanto a pergunta quanto a resposta. E depois fazer uma transcrição aqui nesse espaço e a edição do texto. Essa atividade, ela facilita e possibilita a reflexão sobre as modalidades orais, ou seja, a linguagem oral e a escrita, da língua, e as características de cada uma delas. Então, eu achei muito legal essa atividade. Eu coloquei isso aqui para vocês. Lembrando que nessa questão você pode substituir um colega por um familiar seu. Pode gravar tanto a pergunta quanto a resposta e depois fazer a transcrição e a edição do texto. Já pensou que legal depois a gente sociabilizar essa pergunta e essa resposta, em um círculo de leitura, por exemplo? Ia ser muito legal, para celebrar o nosso retorno, às aulas. Nossa, seria o máximo.
essa atividade possibilita, como eu havia falado para vocês. Agora nós vamos para a página 19. E a questão 9 diz assim: o que se pode inferir na frase que dá título à entrevista? O que Ziraldo pensa sobre o livro? Então veja só. Pela fala, o livro deveria estar na cesta básica. Eu concordo em gênero, número e grau. Pode-se inferir que a leitura para Ziraldo é essencial ao brasileiro e, portanto, não pode faltar. Gente, cultura é tudo. A leitura, para muitos, é um fardo, mas deveria ser um prazer, né? Se você pegar um livro e ler, né, um livro que você gosta, é melhor do que uma série que você ama. E olha que eu vou dizer para vocês que eu sei do que eu tô falando, porque eu adoro os dois. Eu adoro séries, eu adoro cinema e eu adoro leitura. A nova obra de Ziraldo trata de um tema delicado, meninos de rua. Segundo a entrevista, o que motivou a escolha desse tema? Então veja só, ele diz na entrevista que era um desejo antigo do escritor, né? E ele buscou em suas memórias reconstruir o que via em meninos de rua da zona sul carioca. Na 11, compare o título dessa entrevista com a entrevista de Duvivier. O que há em comum? O que há de diferente? Então, ambos os títulos revelam opiniões dos entrevistados, como o tema abordado nas entrevistas. A diferença é que o título da entrevista de Ziraldo é composto de uma fala dele, ou seja, de uma citação direta. Ao passo que de Duvivier não seria uma citação direta, tá? Foi mesmo algo, tá, que está relacionado à vida profissional de Duvivier. Na 12, diz assim: releia o fragmento extraído da entrevista e responda a questão seguinte. Então tem aqui Isto é e Ziraldo. Isto é diz: os livros não são valorizados? E Ziraldo responde: a família brasileira não dá livro de presente, dá CD. As pessoas têm que entender que quando você dá um livro de presente, dá um elogio junto. A sensação de quem recebe um livro é a de que a pessoa que deu confia e o acha inteligente. O livro é gênero de primeira necessidade e devia estar na cesta básica. É um alimento para a alma. Então, a questão da 12, a letra A, diz assim: a resposta de Ziraldo apresenta a repetição da palavra livro, bem como faz uso de sentenças curtas. Por que essa repetição não foi retirada na edição do texto? Gente, ela não foi porque a repetição, também conhecida como reiteração, ela foi justamente propositada, tá? Tendo aí um efeito reiterativo, que reforça a importância do livro. Essa é a ideia central da fala do escritor, tá? Então, não tinha como, tá, tirar, né, essa fala, essa repetição que se fez de forma pensada. A letra B. Imagine que você foi chamado a editar essa resposta de Ziraldo para retirar a repetição. Reescreva e observe se houve alteração de sentido em relação ao texto original. Olha, gente, eu coloquei aqui uma sugestão de resposta, tá? Por exemplo, eu poderia ter substituído pelo trecho a seguir. A família brasileira não presenteia com o livro, prefere CD. Não entende que esse objeto, representa um elogio a quem recebe, que se sente confiável e inteligente. O livro é um alimento para a alma, por isso deve ser considerado gênero de primeira necessidade. Certo? Então, assim, gente, vocês devem ficar à vontade para comentar se percebem ou não que a repetição, neste caso, reforça a importância do livro. Comenta onde, professora Hilde? Ué, no fórum. Para que lugar melhor para a gente, né? Eu quero movimentar esse fórum, gente. Vamos lá. 13. O texto de abertura da entrevista traz informações sobre o entrevistado. Releia-o atentamente para preencher o quadro a seguir. Então, uma cópia, tá? Desse quadro. Olha lá. O texto de abertura, então,
ele traz essas informações sobre o entrevistado. Então, quais são os dados? O nome do entrevistado, que é Ziraldo Alves Pinto, a origem de seu nome, a junção do apelido da mãe, Zizinha, e do pai, Geraldo. Idade do entrevistado, 81 anos à época, agosto de 2014. Profissão do entrevistado, pintor, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Fato gerador da entrevista. Fato gerador, ele também é conhecido, gente, como aí lembra daquela função, eu falei para vocês assim o seguinte, olha, tem que ter feito algo de relevante para ser lembrado, para ser, né, entrevistado. Por quê? Porque pessoas assim dão exemplos, né? Então, olha lá, o lançamento do livro Um Menino Chamado Hudson e mais os Meninos de Portinari, correto? Então, a próxima imagem é referente, deixa eu ver aqui, ainda na página 20, é sobre a questão 14. Nessa atividade, novamente, pode trocar o colega por um familiar, e essa atividade é a produção textual, por isso é muito relevante que vocês a entreguem. Eu quero que vocês realizem essa atividade e me entreguem, tá? Sem falta. Essa é a produção de texto aí da semana passada. Essa semana vai ter outra, então, por favor, não deixem acumular, tá bom? Um abraço, gente. Bom final de semana. E este é o último vídeo dessa seleção de 3 aulas aí, de 3 videoaulas do dia da sexta-feira, tá bom? Um beijo, fiquem bem e até